dia, obrigado. Eh, o que pediram-me para falar aqui sobre o potencial das energias renováveis em Angola. Na realidade, vou ser um pouco redundante, uma vez que o tema já foi abordado antes. Vamos tentar trazer alguma perspectiva um bocadinho diferente. Portanto, para falarmos do potencial de energias renováveis em Angola, podíamos ficar por este slide, não é? Portanto, isto é o que há de potencial, pelo menos o que está contabilizado. Temos 55 gigawatts solares, com alguns dados de irradiação muito interessantes, normalmente apresentado como, para algumas regiões do país, como dos melhores do mundo. 18 gigawatts de eletricidade ou da capacidade de produção hidroelétrica, 3,9 gigawatts eólicos e ainda 3,7 de biomassa que aparecem ali, o que fazeria 80,6 gigawatts de potencial para produzir eletricidade com fontes renováveis. Mas é evidente que isto só não nos resolve o problema, não é? Porque a realidade é que só temos 43%, ou entre 43% e 44%, de taxa de eletrificação. Portanto, esta é a realidade do país. Continuamos com uma taxa de eletrificação abaixo dos 50%, que é manifestamente insuficiente, e isso leva-nos a ter que ter uma abordagem do setor com objetivos claros para alterar este estado de coisas. E há um outro aspecto que parece muito importante, é que se é um facto, e nós também já tivemos a oportunidade de ouvir os números, que dos setores em Angola que de alguma forma têm conseguido materializar algum do seu potencial, o elétrico apresenta-se como um dos que pode apresentar resultados. A verdade é que dos 6.300 megawatts que temos neste momento instalados, só 25 megawatts é que são objeto de investimento privado. Portanto, todo o restante, toda a restante capacidade instalada é investimento público. E isto é algo que nos deve fazer refletir, né? Portanto, particularmente quando estamos perante um desafio tão grande como é o de eletrificar a maioria do país e trazer trazer este benefício para a maioria da população. E que problemas é que estão na base desta situação? Portanto, nós sabemos que a legislação já permite a participação do setor privado há vários anos, portanto, desde a primeira Lei Geral de Eletricidade em que é aberto o setor de geração de eletricidade e distribuição ao setor privado. Deu-se um passo muito grande nos últimos anos com a regulamentação, portanto há neste momento instrumentos que permitiriam uma maior participação do setor privado, particularmente na produção e na distribuição. O IRCEA tem vindo a fazer um trabalho muito importante para que se consiga este estado de coisas, mas na realidade os resultados até agora não têm vindo a aparecer. E eu diria que o primeiro grande obstáculo é a questão da tarifa, como também já aqui foi referido. Porque com uma tarifa que é das mais baixas do mundo, se não a mais baixa, que não cobre sequer custos operacionais, é muito difícil atrair o investimento privado para este setor. Porque se é um facto que já assistimos a algumas iniciativas no sentido de termos algum investimento
no setor, o panorama é sempre extremamente complexo, na medida em que não se consegue lidar de uma forma clara e transparente com os interlocutores, que neste caso seriam, portanto, neste caso é a RNT, fundamentalmente. É sempre necessário envolver um conjunto de outros atores, em particular o governo, para se poder ter as garantias necessárias que possam dar ao investidor privado um mínimo de segurança para o seu investimento. A questão da tarifa é, sem dúvida, um elemento fulcral se nós queremos mudar o ambiente de negócios, como aqui foi referido na apresentação anterior. Portanto, há um outro aspecto que é importante. Portanto, se nós estamos a falar do potencial das energias renováveis, e quando falamos desse potencial, normalmente focamos-nos na produção, focamos-nos na geração de energia. Portanto, estamos permanentemente a apontar os nossos faróis para as centrais, para as grandes centrais, quer hídricas, quer solares, os 100 megawatts eólicos do Tombo, que para mim é um pouco ainda uma miragem, né? Mas pronto. Mas normalmente estamos a focar na produção, quando o nosso maior problema neste momento talvez seja realmente a distribuição. Por outro lado, há elementos que, do ponto de vista técnico, que são cada vez mais realçados quando se fala em sistemas elétricos, que têm a ver com a geração distribuída, né, para diminuir as perdas no transporte, etc., que leva a que haja cada vez um maior interesse no sentido de se conseguirem soluções que possam colocar a produção também mais próximo do consumidor, né, final. E isso leva a que, por outro lado, nós temos uma situação concreta no nosso país. Temos um país relativamente grande, em termos de superfície, com uma população não muito grande e pior, concentrada nos centros urbanos. Nós temos mais de 65%, fala-se em 67% de população urbana em Angola, portanto, que é E isto mesmo contando com um fator que é importante referir, porque se há muitas críticas à produtividade em Angola, há um setor onde não podemos que não podemos criticar é o da fertilidade, não é? Portanto, nós temos taxas de fertilidade enormes e como se viu aqui, uma produção significativa que vai duplicar a população até 2050, segundo é projetado. Portanto, mas a verdade é que o nosso país é extenso e o levar a energia elétrica todos os seus pontos pela forma convencional, em alguns casos, é extremamente oneroso. Portanto, a solução de utilização de outras formas, como é o caso das mini-redes e dos sistemas solares domésticos, são essenciais para que nós possamos, de facto, aumentar significativa e rapidamente a taxa de eletrificação do país. Mas para isso é preciso que haja regulamentação adequada, porque, mais uma vez, é importante criar as condições para fazermos com que o setor privado se sinta atraído a participar nesse investimento. Sem uma regulamentação adequada, isso não acontece. E estes dois setores em particular, ou estas duas áreas de intervenção, carecem dessa regulamentação e ela teria que ser priorizada, digamos assim, na produção de legislação nos próximos tempos. E, por último, é importante
que nós consigamos fazer com que o nosso Estado, o nosso governo, não caia na tentação da contratação pública. O que tem sido uma tendência que realmente leva a que não haja um maior esforço da criação de condições para que o setor privado entre neste setor. Portanto, o problema é que, como já vimos, há um conjunto de obstáculos regulamentares, sociais, como já se referiu. Temos que controlar a questão da tarifa, temos que proteger a parte dos setores da população mais vulneráveis, tem que se criar realmente mecanismos para que todos os intervenientes neste setor, que é um setor estratégico, não se aproveitem das suas condições, nomeadamente dos monopólios que estabelecem nas áreas onde vão intervir, particularmente estamos a falar em distribuição, etc. Portanto, que é necessário cuidar, e isso leva a muito mais trabalho, mas realmente é a única forma de nós conseguirmos evoluir sem que seja responsabilidade do Estado encontrar aqueles números com aqueles zeros todos que o colega anterior apresentou ali para financiar os investimentos que estão previstos. E eu queria referir, e isso é muito importante, que aqueles números que se dizem respeito aos objetivos traçados no Plano de Desenvolvimento Nacional de 2050 não são de forma nenhuma ambiciosos. Portanto, nós estamos a falar em ter em 2050 72% da população com acesso, com a taxa de acesso. Isso vai profundamente contra, por exemplo, os objetivos sustentáveis. Nos objetivos sustentáveis, de desenvolvimento sustentáveis, o que está colocado como desafio para os Estados é até 2030 ter 100% da população com acesso a energia fiável e a preços razoáveis. Nós estamos a apontar para 2027 50% e para 2050 72%. Portanto, estamos completamente fora dos objetivos. Mas para conseguirmos esses objetivos temos que envolver mais atores neste esforço. E o que eu queria referir também é que nós, quando analisamos o setor, o que verificamos é que nunca conseguimos dizer nada de novo, não é? Porque na realidade já tudo foi discutido e muitas das coisas inclusive estão legisladas, as soluções estão legisladas, não é? Portanto, ou seja, há uma percepção clara do que é preciso fazer para que se possam atingir esses objetivos. E eu gosto de destacar este Decreto Executivo número 78/23, que aprova as diretrizes gerais para a elaboração do plano de eletrificação do país. Isto foi um documento que saiu neste Diário da República, o número 97 do ano passado, 30 de maio, onde se estabelecem objetivos concretos para o setor elétrico até 2030 e com formas concretas para se poder atingir esses objetivos. Há estudos realizados onde estão localizadas as necessidades de implementação de projetos fora da rede, por exemplo. Nomeadamente esta análise de eletrificação nacional de Angola, feita em 2021 pelo NRECA, onde se identificam 232 locais propícios à utilização das mini-redes e que está neste decreto executivo mencionado. Este decreto também tem como objetivo a criação da Agência Nacional de Eletrificação, que é um objetivo muito antigo do setor e que se vem a falar há muito tempo sem que realmente se consiga concretizar. O decreto tem inclusive um plano de execução detalhado, que apresenta em primeiro lugar a atualização tarifária para as mini-redes, como primeiro
objetivo de curto prazo. Depois, a adoção de um quadro político e regulamentar para incentivar e licenciar o investimento do setor privado nas mini-redes e nos kits solares, nos sistemas solares domésticos. A seguir, desenvolver e implementar um quadro de incentivos fiscais e medidas de mitigação ao risco para potenciar o investimento do setor privado na eletrificação. Desenvolver um projeto piloto concursal para as mini-redes e estabelecer a função de planeamento para implementar os concursos para a instalação de mini-redes. Portanto, dizemos, ou podemos dizer que há já um instrumento legal onde os passos são todos definidos, o que é preciso fazer está explicitado, seria de dizer só falta fazê-lo. E esse é o desafio que todos temos. Obrigado.